meus amigos do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia que estamos fazendo através deste guia aqui, O Grande Conflito. Durante esse trimestre, nós estaremos estudando ou estamos estudando o tema do Grande Conflito de uma perspectiva um tanto quanto profunda e interessante. Por isso, nós agradecemos você que está aqui conosco nessa parceria, nesse envolvimento, juntos para estudarmos a Bíblia mais uma vez. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e nós já queremos começar dizendo que o estudo de hoje é o estudo número 6, As Duas Testemunhas. Esta lição dessa semana é um tanto quanto desafiadora, porque ela vai trazer a explicação do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Essa lição foi feita baseada também no livro O Grande Conflito. A lição diz aqui do capítulo 12 ao capítulo 17, mas acredito que ela vai se focar um tanto quanto mais no capítulo 15, que fala sobre a Revolução Francesa. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que o capítulo 11 do livro do Apocalipse, ele se cumpre quase que em sua inteireza na Revolução Francesa. E o interesse deste vídeo aqui não é nem um pouco explicar todos os detalhes desse acontecimento por causa do tempo da lição, mas é trazer para você um vislumbre, um insight do que realmente aconteceu ali na Revolução Francesa, que pode fazer você entender mais plenamente o capítulo 11 de Apocalipse. Por isso, então, prepare a sua mente, abra o seu coração, esteja cheio do Espírito de Deus, busque a orientação divina e vamos para o estudo da nossa lição de hoje. Pois como a própria lição disse aqui na parte de sábado, nessa semana estudaremos um dos ataques mais cruéis às Escrituras e à fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França. A guilhotina foi montada na Praça de Paris e milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pode ser silenciado. E é por isso que a lição trouxe como verso para memorizar o texto de Isaías 40, verso 8, que diz assim: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, por mais que homens, reinos, nações, poderes políticos ou poderes socialistas queiram destruir a palavra de Deus, ela nunca será destruída, porque ela permanecerá, ela prevalecerá. É assim que a palavra vencerá, sabemos com certeza. Não é? É a parte do hino aqui do hino Castelo Forte, que nós começamos aqui a nossa lição de abertura do vídeo. Nós temos esse hino aqui porque ele nos faz alusão ao hino que foi escrito por Martinho Lutero. Sabemos que a palavra vencerá, e ela sempre vence. E é por isso que a lição dessa semana vai trazer Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3. Mas como a lição não trabalhou aqui o versículo 1 e 2, nós queremos nesse primeiro momento apresentar para você o versículo 1 e 2 e todo um contexto inicial para nós entrarmos então no estudo da parte de domingo, tá certo? Então olha aqui, nós temos Apocalipse capítulo 11, Apocalipse 11 vem depois da visão que João escreve sobre o livrinho. Você precisa entender que até o capítulo 9, João era apenas um ouvinte, um participante passivo. Mas depois, agora do capítulo 10 em diante, ele já começa a ser um participante ativo. Ele come o livrinho. Agora no capítulo 11 ele é também chamado para medir o santuário. Ou seja, ele não é mais um ouvinte ativo, passivo, mas sim um ouvinte também ativo que tem parte na visão, onde o anjo, o instrutor da visão, vai falando com ele e ele toma partido e atividades, ação dentro desse projeto. Foi-me dado um caniço. Esse caniço era uma planta com um caule oco que crescia no Vale do Jordão e era usada para medir, tinha uns 3 metros de comprimento, né? Era semelhante a uma vara e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus. Medir aqui é usado no sentido de julgar, de avaliar, né? Que denota o julgamento sobre quem viria e quem morreria, ou seja, quem viveria e quem morreria. Exemplo, nós podemos ver aqui na nossa Bíblia, em 2 Coríntios, o capítulo 10, versículo 2,
2 Coríntios capítulo 10, versículo 2, que diz assim: Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Palavra medir no sentido julgar. Ou em 2 Samuel 8, verso 2, que diz: Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Perceba então que esse medir no sentido de julgamento sobre quem viveria e quem morreria, né? É uma medição no sentido espiritual. E o texto também fala o santuário, ou seja, essa palavra santuário é neos, que no sentido mais amplo da palavra quer dizer o santuário como o lugar santíssimo, não o santuário como um todo, mas o lugar santíssimo. E apresenta que esse santuário não pode ser de nenhuma forma o santuário terrestre, porque João, quando escreve o livro do Apocalipse, ele escreve depois do ano 90, vamos dizer assim, 90 até o ano 95, aproximadamente. E nesse ano, o santuário terrestre já tinha sido destruído, porque no ano 70, os romanos atacaram a cidade dos judeus e destruíram o santuário terrestre. Então João só pode estar falando do santuário celestial. Por isso, aqui fala que dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar. Esse altar, com certeza, é o altar de incenso que ficava ali diante da cortina, onde dava acesso ao lugar santíssimo. E também aqueles que nele adoram. Ou seja, é dado ordem para João medir com uma vara de 3 metros ali o santuário de Deus, o lugar santíssimo e aqueles que estavam nele adorando a Deus. Uma referência então ao santuário celestial e daqueles que nele adoram. Continuando, o texto no verso 2 diz: Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão aos pés a santa cidade. O pátio átrio exterior do santuário era um local destinado aos gentios, porque no santuário existia 3 compartimentos: aquele que era para os sacerdotes, aquele onde ficavam as mulheres e aquele onde ficavam os gentios. Então aqui está dizendo que é tempo de começar um juízo, um julgamento, e esse julgamento começa pelo povo de Deus, aqueles que estão no santuário, aqueles que fazem parte do povo de Deus. E o texto diz que, e este por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Então depois nós veremos com mais precisão esta questão dos 42 meses e explicaremos melhor aqui na parte de segunda-feira, tá certo? Tendo feito esse complemento que a lição não trouxe do versículo 1 e 2 do livro de Apocalipse, capítulo 11, nós precisamos agora ir para a parte de domingo, as 2 testemunhas. Quais são as 5 características das 2 testemunhas? Quando nós lemos o texto, nós vamos entender então plenamente isso aqui. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Aqui então a pergunta é: quais são as 5 características das 2 testemunhas? E a primeira é a autoridade para profetizar. Segundo, tem o espírito e luz, não é mesmo? Terceiro, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Quarto, ela tem autoridade para fechar o céu e tem autoridade também sobre as águas. E quinto, ela tem a oportunidade de ferir a terra com flagelos, autoridade para ferir a terra com os flagelos. Estas são, então, 5 pontos interessantes. A lição disse que em Zacarias 4, o profeta viu 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro de ouro, a mesma imagem que encontramos em Apocalipse 11. Zacarias é informado do que representa os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Ainda comentando
o versículo 3, darei a minhas duas testemunhas. Essa tradição literal, darei, ela vem do grego dosso, ou dosso, significando que as duas testemunhas receberam a autoridade divina, e trata de um idiomatismo hebraico que significa eu comissionarei as minhas duas testemunhas, eu darei uma comissão a elas, né? Você pode ver que também cita as duas testemunhas, e testemunhas, de acordo com o grego, significa mártir, testemunhos quando morrem mártires. Várias sugestões já foram dadas em relação às duas testemunhas ao longo dos anos por vários estudiosos, eruditos, conhecedores dos assuntos bíblicos. E entre essas sugestões estão aquelas que relacionam as duas testemunhas, a lei aos profetas, também a lei aos evangelhos, Moisés e Elias, que é mais comum entre os evangélicos. A mais convincente são aquelas que identificam as duas testemunhas como o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas ou o povo de Deus. É isso que você pode entender e ler. Existem muitos livros hoje na Igreja Adventista sobre o tema do Apocalipse, e às vezes um autor ele difere um pouco da sua maneira de pensar de outro, mas sempre a Igreja Adventista tem um pensamento bem concreto do que diz o Apocalipse capítulo 11, principalmente porque o livro Grande Conflito traz uma explicação bem clara deste capítulo, uma explicação assim profética. Ellen White ela analisa esse capítulo à luz do Espírito de Profecia e está totalmente relacionado com o que os outros autores também dizem deste capítulo. Aqueles que quiserem ter mais conhecimento, eu tenho esse livro aqui para sugerir, Revelações de Jesus Cristo, Revelation of the Christ, do pastor Ranko Stefanovic. Aqueles que quiserem ter mais conhecimento do livro do Apocalipse, é um ótimo livro também para análise. Portanto, as duas testemunhas elas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e ambas são importantes testemunhas quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. E avançando agora, além ainda no versículo 3, fala que essas duas testemunhas elas seriam comissionadas para profetizar, né? Que ser humano conseguiria profetizar durante 1260 anos? Não tem nenhum profeta que viveu todo esse tempo. Então não se refere a duas pessoas literais, mas sim duas pessoas simbólicas, né? Duas testemunhas simbólicas. Então você vê que o tempo que elas profetizariam era um tempo de 1260 dias ou 42 meses, ou o mesmo que um tempo ou 3 tempos e meio, que em uma questão clara significa o mesmo período de tempo, mas vamos falar daqui a pouco sobre esse período de tempo. Ainda diz que elas estavam vestidas de pano de saco, assim como o povo, quando Jonas prega ali na cidade de Nínive, veste roupas de saco, ou quando o rei Acabe é afrontado pelas profecias de Elias e ele se veste de pano de saco. E volta várias outras referências na Bíblia que falam sobre vestir-se de pano de saco no sentido de humildade. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Assim como ali em Zacarias capítulo 4 fala dessas duas oliveiras e esses dois candeeiros, né? Essa menorá, assim como Zorobabel e Josué foram exemplificados ali como representantes simbólicos dessas duas oliveiras e dois candeeiros, também, assim como Zorobabel e Josué tiveram papel de restauração nos dias da reconstrução do templo, através do Espírito Santo, que era símbolo ali do azeite, né? Assim, essas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, elas são usadas pelo Espírito Santo como portadoras da mensagem do Evangelho ao redor do mundo. Por isso, aqui, esse versículo 4 do capítulo 11, ele se parece muito com o que está escrito em Zacarias capítulo 4. Depois você leia com cuidado o capítulo 4 de Zacarias e você verá que João está fazendo uma profecia, uma revelação de algo que foi antes explicado no Antigo Testamento também. Ele vai usar os mesmos símbolos. Então é interessante você analisar e ler lá Zacarias capítulo 4. Ainda o texto avança e diz: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Aqui nós vemos que
lembra Elias invocando o fogo do céu sobre os soldados enviados por Acasias a fim de o prender. Os homens não poderão exponentemente espezinhar a palavra de Deus, e essas são as advertências que Deus deu para guardar os homens de mudar de qualquer maneira o que ele revelou, o que ele ordenou. Essas solenes declarações de castigo, elas se aplicam a todos que por sua influência levam o homem a considerar levianamente a lei de Deus, né? E no versículo 6, nós vemos que ou seja, a Bíblia, ela tem autoridade para fechar o céu. Uma referência também a Elias, quando ele representa todos os profetas de Deus, representa o povo de Deus, convida o povo a adorar somente ao Senhor, e ele, durante 3 anos e meio, pede a Deus que não chova sobre o povo de Israel, como um castigo e como afronta ao Deus Baal, que era aquela entidade religiosa que era adorada pelo povo pagão, mas que também estava influenciando o povo judeu. E eles acreditavam que Baal era responsável pela chuva, pela fertilidade, pelas plantações, pelas grandes colheitas. E Elias, guiado pelo Senhor, ele ora durante um tempo e por sua oração, por sua fé e porque também estava sendo enviado por Deus, o céu ele é fechado, ou seja, não chove durante 3 anos e meio. Ou seja, a Bíblia tem a mesma autoridade de que Elias, porque Elias falou pela palavra de Deus, e pela palavra de Deus há poder. Tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, aqui para convertê-las em sangue. Aqui é uma representação de Moisés. Então Moisés representa aquele que escreveu a Torá, também representa a palavra de Deus, e que como por autoridade dele, ele disse, e várias pragas veio sobre o povo egípcio, trazendo sobre aquele povo o terrível castigo e a ira de Deus, porque eles se desviavam do plano de Deus de deixar o povo ir, de deixar o povo concretizar os propósitos que ele tinha. Então, olha só, ele tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantos quanto quiserem. Você pode notar bem que essa maneira de descrever os pontos se refere muito bem à atitude de Elias e à atitude de Moisés, mas não quer dizer que as duas testemunhas sejam estes dois profetas de Deus. Não. Estes 2 profetas de Deus usaram o poder da palavra. E é isso que está em referência aqui. Moisés e Elias usaram a palavra e assim a palavra de Deus precisa permanecer e prevalecer e tem poder para autoridade, para se apresentar a reinos, para estabelecer propósito. Avançando aqui ainda para a parte de domingo, nos diz que Elias disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel e em resposta à sua oração não houve chuva por 3 anos e meio. Se você notar, 3 anos e meio é o mesmo tempo de 42 meses ou 1260 dias proféticos. Ou seja, assim como não choveu em Israel por 3 anos e meio, assim por 3 anos e meio proféticos, ou seja, 1260 anos, o povo de Deus seria calcado pelos pés desse poder que subjugaria as escrituras sagradas e o povo que ficasse ao lado da verdade. Então ele orou e chuva voltou enquanto os falsos profetas de Baal falharam em acabar com a seca. Ainda nós podemos ver que aqueles que tentaram prejudicar as escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das 2 testemunhas, visto que eles proferiram tais palavras. Eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. É o que está em Jeremias 5, verso 14. A palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que a rejeitam. Quem são as 2 testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos apresentados até nesse momento e as características dadas em Apocalipse 11, nós concluímos que as 2 testemunhas devem ser as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que comunicam a luz e a verdade de Deus ao mundo. Quando nós vamos então para a parte de segunda-feira, que tem o título Períodos de Tempo Proféticos, nós chegamos então a esse período de 42 meses citados pelos profetas, tanto em Apocalipse 11, como também em Apocalipse 12, como também em Daniel 7, 25, fala de um mesmo tempo. Que semelhanças há nesses períodos proféticos? Olhem só na tela, o domínio do anticristo seria por 42 meses. Ou seja, 42 meses, os meses judaicos eram de 30 dias, 42 vezes 30 igual a 1260. Um tempo significa um ano, 360 dias, porque os dias ali eram de 360 dias. 3 tempos e meio, então é o mesmo que 360 vezes 3 mais 180, que é o mesmo que 1260 dias.
1260 dias, de acordo com a profecia bíblica, é o mesmo que 1260 anos, e todas essas profecias descrevem diferentes aspectos do mesmo período de tempo profético. Então nós poderíamos dizer aqui que todas essas profecias descrevem diferentes aspectos do mesmo período profético do tempo. Seria essa a resposta para a parte de segunda-feira. Alendo apenas a última parte aqui da lição, que fala assim para nós: durante esses 1260 anos proféticos, a palavra de Deus, suas duas testemunhas, foi revestida de pano de saco. Suas verdades estavam escondidas sob uma vasta pilha de tradições e rituais. Essas duas testemunhas ainda profetizavam, a Bíblia ainda falava, havia aqueles que apreciavam e viviam de acordo com os seus preceitos. Mas em comparação com as massas na Europa, eram poucos. Os valdenses, João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, João Calvino, João e Carlos Wesley e muitos outros reformadores foram fiéis à palavra de Deus como a entendiam. Que ensinos defendidos pelos cristãos são baseados na tradição e não na Bíblia. Muito bem, então as duas testemunhas do Antigo e Novo Testamento seriam perseguidos por 1260 dias proféticos. No final desse período, a besta que vem do abismo as atacaria terrivelmente, e nós podemos ver que isso se cumpriu na Revolução Francesa. Uma nova manifestação do poder satânico foi atuante naquele período, né? Então a perseguição da igreja, ela não continuou durante todos os 1260 anos. Deus, em sua misericórdia para com o seu povo, ele abreviou esse tempo de sua dolorosa prova, né? Predizendo a grande tribulação que viria sobre a igreja, ou sobreviria sobre a igreja. O Salvador disse certa vez em Mateus 24, verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, pela influência da Reforma Protestante, a perseguição ela veio a terminar antes de 1798, ou seja, antes do período de 1260 anos, porque o período de 1260 anos ele começa no ano 538 e ele vai até o ano 1798, como já foi falado aqui em outras lições. Mas Deus, em sua misericórdia, ele abrevia esse tempo, e um pouco antes dessa época, aqui acontece então a Reforma Protestante. A Reforma Protestante dá início em 1517 e já começa então a diminuir a grande perseguição, a grande matança do povo que era fiel à palavra de Deus. Avançando então agora para a parte terça-feira, as duas testemunhas são mortas. E aqui pede para nós lermos a partir do versículo 7 até o 9. O que aconteceria com as duas testemunhas? Ora, nós vamos ler então aqui o versículo 7 que diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, ou seja, contra as duas testemunhas, e as vencerá e matará. Você precisa entender o que é a besta que surge do abismo, né? A besta que surge do abismo é muitas nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado, foram durante séculos dirigidos por Satanás. Ou seja, por intermédio do papado, Satanás se utilizou do papado para governar o Estado e a igreja naquele tempo. E aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico, porque o papado utilizou o seu poder religioso e estatal para promover uma grande perseguição, uma grande violência contra aqueles que eram servos de Deus. Então nós podemos ver que a besta que surge do abismo aqui não é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás, que atua por trás das forças religiosas, por trás de poderes estatais, para trazer o seu objetivo, que é destruir a palavra do Senhor. Não é mesmo? Segundo as palavras do profeta, pois um pouco antes do ano 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada, que está ali no livro Grande Conflito, na página 269, você pode ler depois. Então, o que aconteceria com as duas testemunhas? Elas morreriam, né? Ficariam estiradas e por 3 anos e meio não seriam sepultadas. É isso que a nossa lição trata aqui. A lição apresenta isso de forma mais clara aqui a partir do primeiro parágrafo, onde diz: em 538 d.C., Roma pagã havia ruído. Justiniano entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Virgílio. Começava o período de domínio da Igreja medieval, que continuou até 1798 d.C. O general francês Berthier
sob o comando de Napoleão, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798 e o Papa Pio VI foi preso e levado para a França, onde ele morreu. Essa data marca o fim dos 1260 anos da autoridade papal. Foram mais de 500 anos antes de Cristo. Daniel previu com precisão os eventos que aconteceriam mais de 2.300 anos depois. Podemos confiar nas profecias bíblicas, né? Você tem aí na tela essa exposição do versículo 8 agora que diz: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde testemunhos foram crucificados ao seu Senhor. Então nós precisamos analisar aqui um pouco esses cadáveres que ficaram expostos na rua principal. É uma referência direta à palavra de Deus, que foi perseguida, que foi queimada, que foi destruída no período da Revolução Francesa. Mas ainda fala que figuradamente é chamada de Sodoma e Gomorra, ou seja, não significa Sodoma e Egito no sentido literal, porque Sodoma já não existia mais nessa época e o Egito é apenas uma questão simbólica, onde também foi crucificado o Senhor. E às vezes você pensa, mas o Senhor não foi crucificado nem em Sodoma e nem no Egito. Mas preste atenção que essa é uma referência à França e o que ela fez durante muitos anos. Através da sua atitude, elas crucificaram Jesus na pessoa dos seus discípulos, daqueles que foram martirizados, não é mesmo? E assim como Jesus foi martirizado ali em Israel, o povo de Deus foi martirizado na França por essa perseguição. Vamos analisar um pouco mais aqui. A Revolução Francesa foi marcada pela mais cruel perseguição ao povo de Deus. Ela deixou cicatrizes que podem ser vistas até os dias de hoje, entre as quais o abandono da fé cristã por uma grande parcela da população global. A Reforma Protestante ela foi recebida de braços abertos por algumas nações, mas a França ela excluiu a luz do conhecimento bíblico quase completamente. Ela rejeitou a palavra de Deus. Foi a nação que, através de lei estatal, proclamou que Deus não existia e que não precisavam de Deus para sobreviver. E você vê que na França, você tem aí uma ilustração de Napoleão, né? Na França, a guerra contra a Bíblia levou à Revolução, né? Um nítido resultado do fato de Roma ter proibido as escrituras sagradas. E você viu aí sobre a leitura que nós tivemos da lição, da parte aí de terça-feira, no parágrafo introdutório, onde fala que o general Berthier, sob o comando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI e levou para a França, e assim terminou os 1260 anos. Agora, você vê também na sua tela, o apóstolo João previu o resultado da influência do homem da iniquidade sobre o mundo, mas especialmente sobre a França. Você pode ver que tanto João predisse isso que aconteceria, como também o apóstolo Paulo falou isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele se refere ao homem da iniquidade, não é mesmo? E o que aconteceria? De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, ele negou a existência de Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito, ou seja, Faraó, quando em nome do Senhor a mensagem lhe fora revelada por Moisés, e Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Êxodo 5, verso 2. Isso foi o que aconteceu. Isso é o ateísmo. E você vê que em Apocalipse 11, verso 8, fala da grande cidade, que é um símbolo da França revolucionária, onde se manifestou o ateísmo do Egito. E também se manifestou a libertinagem de Sodoma, de acordo com Judas, versículo 7, e onde também foi crucificado o seu Senhor. Ou seja, por meio da perseguição realizada contra aqueles que posicionaram-se em prol do Evangelho, a França crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. E nós podemos ainda avançar e ver que a grande cidade também, comparada espiritualmente com Sodoma, traz a corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus. Manifestou-se especialmente na licenciosidade, ou seja, a libertinagem. Em íntima associação com essas leis que afetavam a religião estava o decreto que reduzia a união do casamento, que está descrito aqui no livro Grande Conflito, né? Reduzia a união do casamento a nada mais do que um contrato civil de caráter temporário. Sophie Arnold, atriz famosa por dizeres espirituosos, descreveu o casamento daquela era como o sacramento do adultério.
né? Você percebe então que nesse período houve um afastamento do princípio bíblico, uma declarada aversão a Deus, uma declaração de ateísmo e de libertinagem. Avançando, ainda nós vemos que esse foi um período também de grande perseguição, que se cumpriu na França, esse período de perseguição, e em nenhum outro país a verdade enfrentou oposição tão cruel quanto na França naquele momento. Podemos ver que século após século, o sangue dos santos fora derramado, enquanto os valdenses, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eles depunham a vida nas montanhas do Piemonte. Idêntico testemunho da verdade era dado por seus irmãos, os albigenses, na França. Nos dias da Reforma, seus discípulos foram mortos com horríveis torturas, reis e nobres, senhores ou senhoras de alto nascimento e delicadas moças. O orgulho e a nobreza da nação haviam recriado os olhos com as agonias dos mártires de Deus. Os bravos huguenotes, batendo-se pelos direitos que o coração humano preza com os mais sagrados, tinham derramado seu sangue em muitos campos de rude combate. Os protestantes eram tidos na conta de proscritos, punha-se a preço a sua cabeça e eram perseguidos como animais selvagens. Perceba que foi um período de grande violência, onde as pessoas eram terrivelmente torturadas, onde guilhotinas eram colocadas na praça da cidade e o dia todo ela estava em funcionamento, fazendo o sangue escorrer pelas praças daquelas cidades, aldeias, pequenos vilarejos, onde o intuito da França era mostrar que não aceitava e tolerava nenhum culto religioso, nenhum momento onde as pessoas estudassem a Bíblia. O nome de Deus deveria ser exterminado, tanto da vida das pessoas como do país como um todo. E foi um período de terrível angústia e agonia. E você verá na sequência que, por causa disso, a França ela sofreu consequências drásticas na questão econômica, na questão social, nas questões morais. E aqueles que eram ricos e pobres sofreram. Aqueles que confiavam em Deus ou não, todos sofreram de uma forma ou de outra, porque o Espírito de Deus foi tirado daquela nação, porque rejeitaram a palavra de Deus. E quando o Espírito de Deus é retirado, Satanás então ele toma conta da nação e ele faz o que quer, não é? Como diz o hino, o grande conflito, se o Espírito de Deus é tirado, demônios não contados poderiam nos devorar. Parafraseando aqui o hino, não é? Não são bem essas palavras que diz ali, mas quando o Espírito de Deus é tirado, o espírito do demônio, o maligno, ele ataca e faz as mais horrendas coisas. Quando você e eu nos afastamos de Deus, nós podemos nos tornar aquilo que nós mais odiamos, aquilo que nós mais detestamos. Nós podemos nos tornar longe da palavra de Deus, porque somente podemos viver por Deus, com Ele, fazer o bem com Deus. Sem Ele é impossível. E estaremos agora colocados em amizade com o maligno e estaremos então sendo inimigos de Deus e seremos usados por Satanás como instrumentos na mão dele para trabalhar, para destruir aquilo que é de Deus. Então, olhem, vamos analisar aqui agora este ato horrendo que aconteceu no massacre de São Bartolomeu, né? O rei da França ele foi incitado por sacerdotes e oficiais da igreja. O massacre prosseguiu por 7 dias em Paris. Foi o mais negro, porém, do negro catálogo de crimes que já existiu. A mais horrível entre as nações diabólicas de todos os hediondos séculos foi então o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel que aconteceu ali. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou uma edianda ombra, uma lei, né? Um sino badalando à noite dobres fúnebres, foi o sinal para o morticínio. Milhares de pessoas protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e eram assassinados a sangue frio nesse momento. Em toda a cidade onde havia protestantes, nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos foram esquartejados juntos. Por toda a França, 70 mil dos melhores cidadãos da nação morreram. Perceba que absurdo, onde o rei ali, a mando do Papa, e pessoas civis entraram dentro de outras pessoas, da casa de outras pessoas civis no meio da noite e mataram milhares de pessoas. Coisa horrenda, não é mesmo? O que um ser humano pode fazer desvirtuado da verdade ou quem sabe em nome da paz, em nome do bem-estar da nação, né? Muitas pessoas fizeram isso com que objetivo, pastor?
o livro Grande Conflito apresenta para nós, como também na história está documentado fartamente que o Papa e o rei disseram para as pessoas daquela época, dívidas seriam perdoadas. Uma recompensa seria dada àquelas pessoas que tivessem a coragem e fossem até aqueles que eram considerados cristãos e os destruísse e os matasse. Olha só, o que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro, por uma dívida perdoada, por uma recompensa, não é mesmo? A França em tudo isso honrou a Satanás, ao passo que Cristo, com suas características de verdade, pureza e amor altruísta, era crucificado. Aqui nós podemos lembrar de onde o seu Senhor também foi crucificado. Nessa referência aos seus discípulos serem mortos nessa noite de São Bartolomeu e em todo esse período, esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra o Cristo ostentado mais surpreendentemente do que na França. Em nenhum país encontrara a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos ali. Eu, para terminar aqui a parte de terça-feira, leria com vocês o último parágrafo que diz que os corpos das duas testemunhas não seriam sepultados durante os 3 dias e meio, de acordo com Apocalipse 11, verso 9, ou seja, 3 anos e meio literais. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, a 17 de julho de 1797, data em que o governo francês removeu as leis religiosas restritivas. Removeu suas leis religiosas restritivas. Então aqui nós vemos um comentário do Apocalipse 11, verso 9. Então nós comentamos o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. E nós voltando na pergunta 3, podemos dizer claramente o que aconteceria com as duas testemunhas? De novo, repetindo, morreriam, ficariam estendidas por 3 anos e meio e não seriam sepultadas. E apenas depois desses 3 anos e meio, de forma literal, elas então teriam autoridade agora e elas seriam exaltadas, que nós veremos mais à frente. Parte de quarta-feira da nossa lição, que tem como tema as duas testemunhas ressuscitam. Leia Apocalipse 11, versículo 11. Que predição foi feita sobre a palavra de Deus? Versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. 3 anos e meio mais tarde, ela foi adotada pelo mesmo corpo legislativo uma resolução, então, que anulava esse decreto que tinha sido colocado antes, concedendo assim uma tolerância às escrituras. O mundo ficou estupefato ante a enormidade dos crimes que tinham resultado da rejeição das escrituras sagradas. E os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e sua palavra como fundamento da virtude e moralidade. Durante todo aquele tempo, o povo se convenceu que tirar Deus da nação, trazer um culto apenas a Deus ou da razão, não fez nenhum bem para a nação nem para as pessoas. Este foi o período de tempo onde a semana não tinha mais 7 dias. Os trabalhadores na Revolução Francesa, que foi também um período de revolução industrial, eles trabalhavam durante 10 dias, a semana tinha 10 dias, as pessoas não tinham tempo para descansar, as pessoas não tinham momento para a família, as pessoas viviam em uma circunstância de vida onde apenas os prazeres carnais eram satisfeitos, e com isso a nação sofreu de forma econômica, de forma social, terrivelmente. Então, por isso a escritura se ergueu sobre os seus pés, e aqueles que a viram sobreveio um grande medo. Quando nós lemos no Grande Conflito, ali diz que o moderador, o Espírito de Deus, ele é que põe limite ao poder cruel de Satanás. Ele foi removido em grande medida, permitindo que realizasse a sua vontade aquele cujo único deleite consiste na miséria humana. Os que haviam escolhido servir à rebelião foram deixados a colher os seus frutos, até que a terra se encheu de crimes demasiado horrendos para que a pena os descrevesse, para que a pena o descreva. Das províncias devastadas e cidades arruinadas, ouviu-se um grito terrível, grito de amargurada angústia. A França foi abalada como se fosse por um terremoto. E com isso, então, nós vemos que elas, então, se erguem sobre os seus pés. O que seria erguer, então, sobre os seus pés? Desde que a França fez guerras às duas testemunhas de Deus, elas têm sido, então, honradas como nunca antes foram.
Em 1804, ela foi organizada então a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, e seguiram-se organizações semelhantes com numerosas filiais no continente europeu. No ano de 1816, fundou-se a Sociedade Bíblica Americana, quando se formou a Sociedade Britânica. A Bíblia havia sido então impressa e circulara em 50 línguas diferentes. Desde então ela foi traduzida em mais de 2.000 línguas e dialetos, né? Os aperfeiçoamentos da imprensa deram impulso à obra da circulação da Sagrada Escritura, e com isso então nós podemos ver que elas, as duas testemunhas, que é um símbolo do Antigo e do Novo Testamento, de toda a palavra de Deus e do povo de Deus pregando o Evangelho, se ergueram sobre os seus pés quando a obra de Deus foi disseminada de maneira especial sobre o mundo, diante do mundo, através das sociedades bíblicas que passaram a existir, né? Aqui a lição até cita um grande inimigo da verdade que foi Voltaire, e diz assim: certa vez o incrédulo Voltaire declarou com arrogância: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para destruí-la. Ou seja, ele estava referindo a si mesmo. Gerações já se passaram desde que ele morreu. Milhões têm aderido à guerra contra a Bíblia. Ela, porém, está longe de ser destruída, que onde havia 100 exemplares no tempo de Voltaire, hoje há 10.000, ou melhor, 100.000 exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um antigo reformador em relação à igreja cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gastado muitos martelos. E isso nos faz lembrar aqui deste verso para memorizar, da parte de sábado, que diz que a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Inimigos também morrem, são destruídos, nações, passa eras e mais eras, mas a palavra de Deus permanece. Amém por isso, né? Então a Bíblia ela foi traduzida por muitas pessoas, e inclusive por William Carey, que pregou e viajou para a Índia e traduziu a Bíblia para vários dialetos indianos ali também. Então qual a resposta seria importante aqui para a pergunta 4? Que predição foi feita sobre a palavra de Deus? Eu respondi que ela voltaria à vida depois de 3 anos e meio, com a sociedade bíblica e a distribuição da literatura em massa por todo o mundo. Essa foi a minha resposta. Aqui a pergunta 5 fala o que o salmista disse sobre a Bíblia. Se você ler Salmo 119, verso 89, vai dizer o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E Salmo 111, versos 7 e 8 diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Ou seja, a palavra do Senhor permanece para sempre. É o que diz aqui a nossa lição. A Bíblia pode ser atacada ou suprimida, mas nunca será erradicada. Alguns cristãos professos minam a sua autoridade, questionando partes da Bíblia ou enfatizando seus elementos humanos para que ela perca seu selo divino e a verdade é boicotada. Que não sejamos seduzidos pelos ataques à Bíblia. Ela ainda está viva, falando ao coração, dando vida nova aos que querem ouvi-la e seguir os seus ensinamentos. Interessante, não é mesmo? Ainda avançando agora para a parte de quinta-feira, nós temos o título Verdade Triunfante. Olhem só, apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clímax glorioso. O evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. É impressionante, meus amados e queridos amigos e amigas, como Deus ele guia a Bíblia por todos os séculos. Esse livro é um livro magnífico, é um livro profundo, um livro santo, um livro inspirador. Como eu já disse para você, Deus de forma sobrenatural, ele protegeu e preservou a Bíblia durante séculos, durante anos, porque esse livro é importante para mim. Este livro é importante para você. Aqui diz que o grande conflito entre Cristo e Satanás terminará com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno. Esta é a grande questão. A Bíblia está no foco do grande conflito. O reino de Deus triunfará e o pecado será erradicado para sempre do universo. Quando nós lemos essa história toda da Revolução Francesa, de como a verdade prevaleceu, assim como dizia Paulo, nós estudamos o texto de Paulo da semana passada, onde ele falou isso, né? Se não me engano, aqui bem mais diretamente, na parte aqui de segunda-feira, quando falou sobre, em 2 Coríntios 4, do verso 1 ao 6,
onde Paulo falou que ele confiava que a palavra de Deus venceria e triunfaria, não é? Então nós podemos ver que a verdade já passou por tudo isso. Homens e mulheres de Deus pregaram a palavra de Deus durante vários anos em grande dificuldade e a palavra de Deus prevaleceu. Eles morreram, mas a esperança deles não. A fé deles permaneceu, a coroa da justiça já lhes está guardada, ao qual o Senhor reto juiz lhes dará naquele dia, não somente a eles, mas a todos quanto amam a sua vinda, né? Apocalipse 11 começa com a tentativa de Satanás de destruir a fé cristã e de erradicar a crença em Deus por meio da Revolução Francesa. Hoje, Satanás tenta erradicar a fé em Deus com outros meios, com outras maneiras, através de vários entretenimentos por aí que tem tirado a atenção das pessoas do que é verdadeiro, do que é santo. É um absurdo notar que as pessoas vão à igreja às vezes uma vez, 2 vezes por semana, quando no máximo 3, e acham que sua vida espiritual se baseia apenas nisso. É preciso dedicar mais tempo na nossa vida para o estudo diário da Bíblia. É preciso nos gastar buscando conhecimento bíblico, dedicando tempo, nosso dom, nossas energias, os nossos recursos financeiros para conhecer mais de Deus. Você precisa gastar tempo lendo e buscando coisas e conhecimento de Deus. Você precisa eliminar os concorrentes como videogame, tela de computador, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Você precisa se dedicar mais tempo, meu querido irmão e minha querida irmã, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é justo. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por acaso você está ocupando o seu pensamento em alguma coisa que não tem louvor, que não tem virtude, que não é puro, que não tem boa fama, que não há nada que acrescente? Elimine a concorrência e busque ao Senhor. Se dedique totalmente ao estudo da Bíblia e você será enriquecido, enriquecida pela palavra de Deus. Mas o capítulo termina com o triunfo do reino de Deus sobre os principados e poderes do mal. Lembre-se, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades das trevas. Muitas pessoas hoje têm lutado por questões e pautas políticas, têm levado pautas políticas para dentro da igreja, têm defendido candidato A ou candidato B, têm defendido ideias e filosofias que foram pautadas no erro, no engano, em ensinos demoníacos, mas a palavra de Deus vencerá. A palavra de Deus, ela vai triunfar sobre os principados e poderes do mal. E de que lado você estará? Você tem enchido a sua mente com o quê? Com aquilo que foi inspirado por Deus ou com aquilo que foi inspirado pelos principados e poderes do mal? Quantos filmes, quantas novelas, quantas séries que foram inspiradas pelo próprio demônio, pelos demônios de Satanás, a fim de distanciar as pessoas de Deus? E muitas pessoas têm gastado tempo nisso, em vez de gastar tempo estudando o Espírito de profecia, em vez de se deleitar com o estudo da Bíblia, texto a texto, na extração do que é puro, da reflexão mais íntima, com o interesse de que sua mente possa ser elevada a objetivos mais amplos, a aspectos mais profundos. Meus queridos irmãos, a nossa mente precisa ser evoluída no que diz respeito a conhecimento bíblico. Não podemos considerar que a nossa vida espiritual se resume apenas a 1 hora na igreja, no culto de domingo, apenas 2 horas no culto de sábado. Às vezes eu noto que a lição da Escola Sabatina é um tempo muito curto para que nós possamos entender e compreender plenamente todos os assuntos que nós precisamos compreender. Então não deixe para estudar a sua lição apenas no momento da igreja. Estude sua lição todos os dias. Busque conhecimento do alto, porque aqui diz na pergunta 6, leia Apocalipse 11, do verso 15 ao 18, que eventos ocorrem no final dos tempos ao soar a 7ª trombeta. Você lembra que o capítulo 10 e o capítulo 11 de Apocalipse estão depois da 6ª trombeta é tocada, não é mesmo? E agora é apresentado para nós aqui em Apocalipse, o capítulo 11, a partir então do versículo 15, a 7ª trombeta. Olhem só. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder
e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para ser julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Existe muita informação importante aqui nessa parte, nessa pergunta número 6, né? Então, o que podemos ver, que eventos ocorrem no final dos tempos ao soar a sétima trombeta? O mal seria derrotado, o reino seria então agora de Cristo, do seu Senhor, e eles dominariam e reinariam pelos séculos dos séculos. O Senhor seria vitorioso. Nós podemos ver que aquilo que é edificado sobre a autoridade do homem, ela será destruído, mas o que está alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanece para sempre, como diz o grande conflito no página 243. Agora, o que João viu aberto no céu? É interessante que antes de comentar o que João viu aberto no céu, nós podemos ver que aqui diz que todo esse acontecimento acontece no santuário celestial, no compartimento do lugar santíssimo, onde está o trono de Deus. Jesus, o Cordeiro, está sentado à direita de Deus. Está sendo feito o julgamento. Ali está as 24 anciãos também assentados no seu trono. E quando termina, a sétima trombeta começa a ser tocada. Acontece então que o juízo começa, e começa pelo povo de Deus. E nós podemos então entender que a trombeta ela já começou a ser tocada a partir do ano do juízo, porque o texto diz que no verso 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Até nesse momento, João estava dentro do santuário celestial, de forma passiva, depois de forma ativa, contemplando os utensílios do santuário. Ele se percebe, primeiro momento, em um lugar santo, no capítulo 4, no capítulo 5 de Apocalipse, mas depois então ele é transferido, agora no capítulo 11, no verso 19, que eles são transferidos para o lugar santíssimo do santuário que tem no céu, porque somente então abriu-se o santuário de Deus. Agora sim, abre-se o santuário de Deus e João vê o santuário, o lugar santíssimo, ele vê a Arca da Aliança. Até naquele momento eles estavam no lugar santo, mas agora sim, toda aquela corte, ela é transferida no carro de nuvem para o lugar santíssimo, e ali então começa o juízo. Então a sétima trombeta, ela começa a ser tocada a partir então de 1844, quando começa o juízo investigativo. A Arca da Aliança é vista. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. E aqui será julgado aqueles que destroem a terra. Será também destruído aqueles que destroem a terra, não é mesmo? O templo de Deus no céu foi aberto. Ao contemplar o lugar santíssimo, ele viu a Arca da Aliança no santuário do Antigo Testamento, que era um modelo do original celestial. A glória de Deus era revelada entre as duas figuras angélicas na tampa da arca. Dentro da arca estava a lei. Embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé, a obediência à lei revela a nossa fé, ou se nossa fé é genuína. A lei é a base ou padrão do juízo. Isso se torna especialmente importante no fim dos tempos. Então nós conseguimos então responder com isso a pergunta 7, não é mesmo? Nós vemos então que a lei é a base do juízo. Jesus, a partir do ano de 1844, ele passa para o lugar santíssimo no céu e começa a fazer juízo sobre tudo que acontece ali. Como o contraste impressionante entre a impiedade da Revolução Francesa e o glorioso clímax retratado em Apocalipse 11 fala a nós no presente. Olha, diante de tudo isso eu posso terminar dizendo o seguinte: se nós vivermos de forma dissoluta, nos acontecerá a mesma coisa que aconteceu com a França. Perceba que eles decidiram abandonar Deus, exaltaram uma mulher como a deusa da razão e decidiram fechar todas as igrejas, matar todos aqueles que pensavam ou cultuavam a Deus, e com isso veio um grande terror sobre a França naquele momento de revolução. Quando eu e você decidirmos viver longe dos princípios de Deus, quando eu e você abandonarmos os princípios da palavra de Deus, deixarmos de ir à igreja, pararmos de orar, pararmos de estudar a Bíblia, isso resultará em nós. Nossa vida vai acontecer o mesmo que aconteceu com a França. Nós sofreremos os danos do Espírito de Deus ser retirado de nossa vida. Iremos experimentar o horror sem Deus. Por acaso você tem se afastado de Deus? Tem vivido longe daquilo que é propósito do Senhor para você? Busque ao Senhor de todo o seu coração. Não permita que o Espírito Santo seja tirado da sua vida. Viva plenamente no caminho de Deus.
Porque se você se afastar de Deus, o Satanás irá operar mais profundamente em sua vida. Por acaso você tem sofrido algumas consequências terríveis de viver longe de Deus? Por acaso estou falando para alguém que acessou aqui esse estudo da lição da Escola Sabatina e ainda precisa voltar para os caminhos do Senhor, precisa renovar os seus votos a Deus através do batismo? Entregue a sua vida a Deus, deixe Ele te guiar. Não permita que o que aconteceu com a França aconteça também com você. Depois de muitos anos vendo todo aquele horror, os próprios legisladores que assinaram em cartório que Deus não existia, voltaram mais que depressa anunciando: precisamos abolir essa lei, porque cometemos um mal terrível. Muitas pessoas que têm abandonado a igreja precisam reconhecer que têm cometido um mal terrível. Aquelas que estão dentro da igreja e têm vivido uma vida superficial precisam também voltar para buscar, para o estudo da Bíblia de forma mais profunda. Que Deus abençoe você e que você se firme na presente verdade e que essa presente verdade te conduza a uma comunhão mais plena com Deus e te ajude a ser um cristão especial, preparado para influenciar gerações, para influenciar pessoas e gerações. Que Deus ilumine você e nós nos encontramos na próxima lição da semana que vem. Até lá!